Pessoal, no vídeo de hoje eu estou com esse inversor aqui da TSM, 2500 watts, entrada 24 volts, saída 220. O cliente trouxe para mim para fazer um orçamento e a manutenção. Ele falou que parou de funcionar. Ele suspeita de o sistema de automação de transferência ter encontrado aqui, né? Ter atropelado aqui a saída do inversor dele. E ele acha que isso pode ter causado a queima. Ele suspeita que isso pode ter causado a queima do inversor dele. Já usava já há um bom tempo. E ele entrou em contato com o Tom da TSM para ver como que faria a manutenção dele ou como que proceder, né? O Tom orientou ele a fazer a troca de fusíveis. Ele disse que já tinha percebido que tinha aberto aqui os fusíveis, né? Eu abri o dono, né? E o Tom orientou ele a fazer a troca de fusíveis e tal. E quando ele fez a troca de fusíveis, o inversor não ligou, né? Tornou a abrir os fusíveis, talvez, não tenho bem certeza do que ele me relatou. O fato é que o inversor ficou inoperante e o Tom me indicou para ele trazer aqui na NS Audio para eu fazer o orçamento e o conserto, né? O próprio Tom da China indicou ele a trazer aqui. O cliente trouxe e essa é a razão de eu estar gravando esse vídeo aqui para vocês. Pelo fato de ser o primeiro inversor de 2500 watts que eu faço manutenção aqui da TSM. 2500 watts, entrada 24 volts. Ele tem essa etiqueta aqui dele aqui na parte de trás. Ele entrada 24 volts, saída 220, potência 2500. Então vou alimentar ele aqui. Não sei se vai dar para pegar ali, mas a fonte já está ajustada para 24 volts aqui, ó. A fontezinha de teste. Isso é 2 amperes, mas a princípio é o que precisa para fazer os testes inicial. E ela, quando tem curto-circuito, ela bipa, como vocês viram aí, ó. Então vou iniciar aqui o primeiro teste aqui, que é alimentar ele. Vou guardar aqui o que é removido aqui do inversor, para não misturar e nem perder. Vou ligar aqui certinho aqui, negativo. Não pode errar, galera, a alimentação de forma alguma. Negativo, negativo, positivo no positivo. Normalmente ele dá uma centelhazinha quando alimenta, né? Os 24 volts, né? Eu liguei aqui, mas não deu nada. Só para vocês acompanharem aqui, ó. Olha só. Tem os 24 volts aqui, ó, na entrada, ó. Mas o inversor não ligou. Aperta aqui, ele não deu sinal. Deixar aqui na posição desligada. Agora eu vou abrir ele aqui. Desconectar aqui. Vou virar ele aqui. Vamos desparafusar o inversor do cliente. Às vezes, pessoal, um inversor off-grid, que são mais uso, às vezes acontece dele abrir os fusíveis quando há uma sobrecarga nele, né? Normalmente é quando há uma sobrecarga. Só que o equipamento ele tem que ter a proteção de sobrecarga antes mesmo de abrir os fusíveis, né? Os fusíveis, na verdade, ele é uma proteção, mas quando os componentes de alta potência da primeira entrada, né, da primeira etapa dele aqui na entrada, quando eles entram em curto, os fusíveis abrem para que não haja incêndio, né? Esse é o propósito do fusível, né, nesse tipo de equipamento. O correto, né, é a proteção de sobrecarga em atuar e desligar o equipamento antes de danificá-lo, né? A não ser que os fusíveis estejam mal dimensionados, com a capacidade abaixo da potência máxima que o equipamento suporta, que não é o caso. Na verdade aqui ele está sem fusível aqui, ó. Vocês observam aí, os fusíveis aqui ele não tem, também não veio. Eu vou colocar aqui um fusível aqui
só um de valor baixo, só para tirar aqui um pedaço aqui desse, tipo uma parte de um fusível aqui, ó. Então, a função do fusível é basicamente essa. Ele tem que cortar a alimentação para que não haja incêndio, né? Porque o componente, quando entra em curto, ele vai fundir. O positivo e o negativo vai estar ali, né, com a resistência muito baixa, que é o componente curto-circuitado, e aí ele vai detonar, né? Vai carbonizar, vai queimar. Então o fusível está ali para isso. Por isso que não pode errar no dimensionamento do fusível. Se o equipamento tem máxima potência, um exemplo, se na máxima potência ele vai fluir uma corrente de 150 amperes drenando do banco de bateria, então os fusíveis tem que ser de 150 amperes. Se ele drenar 170, os fusíveis vão partir. Só que o projeto tem que ser o seguinte: ele vai drenar 150 amperes das baterias quando ele tem uma carga aqui que vai ser compatível com essa potência, né, de 150 amperes. Então, se com 170 amperes os fusíveis, o equipamento não suporta, os fusíveis não é para partir. Um sistema de proteção, ele tem que atuar e desligar o equipamento, reconhecendo a sobrecarga, reconhecendo que o equipamento chegou no seu limite, que pode ser ajustado para 80% da capacidade, 90% da capacidade ou 100% da capacidade. Quem vai dizer isso é o dimensionamento do equipamento. O fabricante, ele vai dimensionar o equipamento e montar o equipamento dessa maneira. O correto não é os fusíveis partirem, porque é um inconveniente. Você vai ter que, o equipamento entra em proteção. Vamos supor, vai que eu coloco os fusíveis aqui e ele funciona. Então, certo é ele entregar a potência máxima que ele suporta, no caso 2.500, e 2.700 ele entra em proteção. Não é para os fusíveis partirem, né? Cortando a alimentação do equipamento, tornando ele inoperante. Correto é o sistema de proteção de sobrecarga atuar antes dos fusíveis abrir. Para isso, os componentes têm que ser de boa qualidade para que suporte essa máxima potência, né, sem os fusíveis abrir, e que dê tempo o sistema de proteção, né, por sobrecarga, atuar reconhecendo que o equipamento chegou no limite, né, como eu havia falado. Então, vou pegar um fusível aqui, vou colocar e ver que o equipamento... Aqui, como é só para teste, não vai interessar no momento colocar fusível de capacidade correta aqui. Então eu vou colocar um de 30 amperes apenas para fazer teste. Vou colocar aqui. E agora vamos alimentar. Agora ele está de ponta cabeça, então o positivo é aqui. Observem que ao alimentar, mesmo sem ligar aqui, a fonte já reconheceu que tem um curto-circuito. Então, avançar aqui na desmontagem dele. Ele não tem como a gente nem sequer ver os MOSFETs. A montagem dele é assim mesmo. 4 transformadores. E ele aparentemente é a primeira vez que ele precisa de um reparo, galera, né? Tá todo original. Não tem marca de rompimento aqui das colas. Vamos prosseguir aqui na desmontagem. Dá pra ver que tá até desligado aqui o... Deixa eu ver, curto o fio do AC, tá desligado da tomada aqui. Mas isso não faz diferença, porque o equipamento nem sequer ligou, né? Vamos lá. Então quem tem esse tipo de equipamento, que é usado nos sistemas off-grid, normalmente o pessoal entende um pouco
e sabe fazer a troca de fusíveis. Correto é, se você vai fazer a troca de fusíveis, ou se você tem fusíveis reserva para o seu inversor. Os chineses, eles gostam de mandar uns kits, né? Gostam de mandar fusível reserva, eles gostam de mandar uns outros componentes reserva, né? Os cabos, principalmente fusíveis, né? E na hora de fazer a troca é aconselhável você colocar apenas um para fazer um teste inicial, né? E de preferência num cenário controlado, que é tipo numa fontezinha de 12 volts, pequena mesmo, né? Uma lâmpadazinha em série. Ou um fusível mesmo pequeno, né? Esse cenário bem controlado só é possível numa bancada de serviço, normalmente em oficinas ou em assistência. Digo isso para que não se coloque todos os fusíveis, né? Porque quando os fusíveis vierem abrir, os fusíveis de capacidade para máxima potência do equipamento, talvez ele cause mais dano ainda do que já tem, né? Caso o equipamento esteja curto, né? Então tem que ter muito cuidado na hora de fazer algum tipo de manutenção quando você mesmo quando vê o equipamento assim, né? Partindo o fusível. Tem umas colas aqui. Tem cola ainda mais aqui. O equipamento que já funciona um bom tempo. Ele nunca passou por manutenção, a primeira vez. Ele tem umas colas aqui que é ruim de tirar aqui, galera. Não é nada fácil. Essas colas aqui são bem ruins de remover. Ele trava a placa, principalmente para transporte e também para pessoal que usa em motorhome, né? Tem uns pontos de cola, esse aqui dá pra ver aqui, ó. Esse aqui, ó, tem um ponto de cola aí que ele trava a placa e imobiliza e evita a vibração. Para quem usa em motorhome, só ajuda a travar a placa do equipamento, né? Bastante cola aí, não? Os pontos da placa. Agora já dá pra tirar a placa do lugar. Tentar puxar a bússola para não ficar mica. Acho que vai ser melhor por esse outro lado aqui. Melhor por esse outro lado. Carcaça dele. Então aqui, quando ele está nessa situação, partindo os fusíveis ao ligar na bateria, o que acontece? Tem curto aqui na primeira etapa, que é esses primeiros MOSFETs aqui que recebem aqui a entrada de bateria, tanto nos inversores de 12 volts, de 24, 48, tanto faz. Ele sempre vai ter os MOSFETs de primeira etapa, que é onde entra a tensão baixa das baterias e ele vai elevar, né, no secundário dos transformadores. A primeira etapa oscila
faz esse transformador funcionar em alta frequência, sai uma tensão alta alternada aqui, ele retifica nesse estilo dos ultrafresh aqui, e aí passa a ter uma tensão contínua alta, que para 110 é de uns 200 volts, para os inversores que tem saída AC de 110, e para os inversores que tem saída 220, como esse caso aqui, é na faixa de uns 400 volts, 380. E aí a ponte H pega essa tensão alta, né, e contínua, e transforma ela em tensão alternada, né. Então quando os fusíveis tá partindo já ao ligar, né, você coloca os fusíveis e alimenta no cabo da bateria, já parte os fusíveis, então tem defeito aqui, né. Nesse caso não partiu o fusível porque eu tenho uma fonte aqui, como vocês viram aí, e ela, quando tem curto-circuito, ela simplesmente ela entra em proteção, né, que é a fonte de bancada que a gente utiliza para fazer teste em equipamentos, tanto o inversor como qualquer um outro, né, módulo automotivo, enfim. Então esses MOSFETs aqui, o que a gente vai fazer aqui, esse MOSFET aqui, eles, a gente, na escala de diodo, eles são mais difíceis de fazer testes aqui com ele no lugar, porque ele vai dar uma resistência baixa aqui com ela no circuito. Aqui é só pra gente ter uma noção. O curto aqui tá neles aqui, não pode dar isso aqui, ó. Isso aqui é resistência baixa. Então não dá pra gente saber exatamente qual deles. Tem que desligar e tem que remover todos eles aqui. Agora vamos ver se realmente deu defeito na ponte H. A ponte H é essa, eles estão aqui nesse bloco de alumínio aqui. Não vou remover eles, que talvez não precise. Eu vou fazer um teste aqui na placa mesmo. Primeiro eu vou ver se não tem tensão aqui nesse capacitor. Tá zerado. Volta para a escala de diodo. Posição drain source é aqui. Não está em curto esse. Não está em curto esse. E esse está em curto. E esse também está em curto. Então 2 IGBT está em curto. Então provavelmente tem sentido o que ele falou, que talvez atropelou aí o circuito lá de transferência dele lá, né? Entrou 220 da rede aqui no inversor. E numa fração de segundo é suficiente para danificar, porque afetou também a parte de saída dele, né? Tanto a parte de entrada, né, primeira etapa, quanto a parte de saída, segunda etapa aqui na parte saída AC tem problema. Um par de IGBT em curto, né? E aqui tem MOSFET em curto aqui na primeira etapa. Então o cliente aqui ele vai ter que pagar um pouco mais assim, né, do que de costume. Normalmente danifica a primeira etapa e não afeta a segunda, né? Isso eu explico muito bem para o cliente o teste dessa forma, né? Quando não tem MOSFET IGBT em curto aqui nessa segunda etapa aqui, eu já informo para o cliente que não tem problema na segunda etapa, né? E só vai precisar material aqui para a primeira, né? Nesse caso aqui o cliente não teve essa sorte, né? Tem dano aqui tanto na segunda etapa, nos IGBTs, e tanto na primeira etapa, como está partindo o fusível, como vocês viram. Então aqui vai pegar todo o material, vai pegar praticamente um kit, né? Então aqui foi mais um vídeo mais para análise, para vocês terem uma noção de como é que é, né? Tem que remover aqui, trocar os IGBTs, tem que levantar aqui e trocar os MOSFETs, né? Mas antes de fazer a troca é preciso vocês passar o osciloscópio para saber se tem PWM na primeira etapa, que é essa etapa aqui, né? Depois que ela gera essa alta tensão, né, sem os IGBTs, você tem que checar para saber se tem SPWM aqui antes de colocar os IGBTs, porque se não tiver PWM vindo desse circuito oscilador, que é o que a gente costuma chamar, né, famosa EGS, se não tem o circuito oscilando, se colocar os IGBTs aqui, eles queimam instantaneamente, eles saturam e queimam, né? Então você perde os IGBTs novos. Da mesma forma aqui, se não tiver PWM aqui no gate de todos os MOSFET, tudo certinho, na hora que você alimentar ele, que ligar o equipamento, eles vão entrar em curto também. Então tem que ter muito cuidado na hora de fazer a manutenção por conta própria, porque se você não tem um osciloscópio ou um frequencímetro para saber se tem PWM no gate de todos os MOSFETs, né, passando pelo resistorzinho de 10R, aqui também tem uns resistorzinhos baixos aqui de gate, né? Então se não tem PWM no gate dos MOSFETs, colocou, queimou. Se não tem PWM no gate dos IGBTs aqui também, ligou, queimou. Então não tomem essas iniciativas de
fazer um reparo assim, comprar os componentes, trocar, achando que vai ser só trocar eles. Às vezes acontece de ser, mas isso aí é uma em cada 20 tentativas, galera. Então é um em cada 20 inversor assim, que pode acontecer de apenas o IGBT ou o MOSFET ter entrado em curto e nada aconteceu na linha do gate dele, interrompendo o pulso chegar no gate dele, né? Então toma muito cuidado de fazer isso, porque você pode acontecer de você comprar o kit, né? Comprar os motores, os MOSFET, você coloca os MOSFET queimam, né? Ou você compra os IGBT, você substitui, liga e o IGBT queima também. Então aí é prejuízo, perca de tempo, né? Para quem já tem uma certa experiência, sabe do que eu estou falando, né? Quem já faz manutenção em equipamentos assim, o fonte chaveada sabe do que eu estou falando. O PWM aqui é fundamental para o funcionamento deles, né? E sem o PWM não adianta fazer a substituição dos componentes danificados por novos, né? Tem que fazer um rastreio e verificar bem direitinho. Eu não vou fazer o procedimento aqui de remoção e testes aqui e tudo nesse vídeo, porque aqui no canal já tem vídeo mostrando como proceder dessa forma, né? Inclusive tem um vídeo de um conserto do zero de um equipamento desse, né? Não lembro qual é, se é um Mencelo, se é um TSM, se é um Dinse, mas eu tenho um vídeo mostrando do início ao fim até o funcionamento do inversor. Então tem vídeo assim. Por essa razão eu não vou deixar um vídeo mais longo que isso, tá bom? Que foi mais um vídeo didático aí mostrando para vocês como proceder, né? Como diagnosticar e como fazer algum reparo, né? No caso uma troca de fusível. Você pode fazer, mas não coloca um fusível, não coloca todos e não coloque o fusível de capacidade maior, né? Tome muito cuidado, o fusível ele tem que estar dimensionado para o máximo que o fabricante recomenda. Se no teu inversor tem uma soma de fusíveis que dá 70 amperes, então tem que dar 70 amperes. Se a soma de fusíveis dá 100 amperes, então tem que ser 100 amperes. Então não vai fazer associação de muitos fusíveis para que não exceda a capacidade máxima de entrada de corrente do inversor, porque senão os fusíveis não vão abrir e os MOSFET de primeira etapa vão arrebentar quando o inversor for exigido ao máximo, né? Lembrando que o correto é o inversor entrar em proteção por sobrecarga e desligar o equipamento antes dos fusíveis abrir. Esse é o ideal, né? Mas aqui no caso aqui o cliente já tinha falado que suspeitava de que o sistema de transferência tinha atropelado aqui e a rede encontrou com a saída da C220, né? E provavelmente deve ter sido. Então eu vou ficando por aqui, galera. Quem gostou, dá aquela força aí pro canal, tá bom? Valeu!